aí, palmeirenses, mas felizmente o Corinthians está na final, né? Corinthians e Ponte Preta, mais feliz do que nunca. Combalido, mas feliz. É gambá e macaca, né? Mas eu também estou feliz porque o Mengão está na final, né? E o Fluminense é um eterno freguês, então tá tranquilo. Espero. Vamos falar a respeito aqui das doenças, da hanseníase e também aproveitar mais para frente aí e falar da tuberculose. Tá. Eu vou fazer o seguinte, antes da gente começar a entrar no assunto de como se pega, como trata, como é que é toda essa parte da saúde pública, eu vou mostrar uma reportagem que a nossa equipe de jornalismo fez e mostrou o caminhão, aparece ele por dentro, algumas pessoas lá. Vamos assistir aí depois a gente dá continuidade no assunto. Vamos ver. A Carreta da Saúde foi criada em 2009 e desde então já passou por várias cidades do país e até o dia 26 estará em Poços. O principal objetivo é tentar erradicar a hanseníase no Brasil. Wagner aproveitou este momento para cuidar da saúde. Eu gostei da iniciativa porque a gente faz um exame rápido, né, para a gente poder saber tomar a posição que a gente precisa da saúde, né? Dentro da carreta são vários consultórios em que as pessoas recebem orientações médicas e são realizados exames físicos e de sensibilidade. Caso o profissional perceba que há algo de errado, a pessoa é encaminhada para fazer um exame mais preciso. Essa carreta é a primeira vez que nós recebemos em Poços de Caldas e ela vai ser de grande importância, porque é para diagnóstico precoce da hanseníase. Tá? Então ela está rodando desde o começo de março aqui, cidades de Minas, começou no Triângulo Mineiro, pelo que eu tenho conhecimento, e vai estar com a gente hoje, amanhã e depois. A hanseníase, antigamente conhecida como lepra, é causada por uma bactéria e afeta principalmente pele, olhos, nariz e os nervos periféricos. A doença pode ser curada, mas é preciso ficar atento aos primeiros sintomas. A hanseníase é uma doença antiga, né, a mais antiga que se tem notícia, e data de 1400 a.C., os primeiros casos, e a população tem que prestar atenção em quê? Em manchas na pele, com diminuição de sensibilidade. Essas manchas podem ser esbranquiçadas, acobreadas, acastanhadas ou avermelhadas em qualquer lugar do corpo. O diferencial é a diminuição de sensibilidade. Além disso, pode aparecer caroço no corpo, pode aparecer dormência nos braços, nas pernas. E então toda pessoa que tem algum tipo de mancha e alguma dormência deve procurar a carreta para tirar a sua dúvida e para ser examinada. No Brasil, são registrados pelo menos 30 mil novos casos da doença por ano. Aqui em Poços, no ano passado, foram 4 e neste ano foram 2. A taxa de incidência é considerada baixa, porém preocupante. Nos preocupa porque alguns casos estão sendo diagnosticados numa forma um pouco mais avançada. Então, se a gente faz o diagnóstico de uma forma mais avançada, significa que tem mais casos ainda sem diagnósticos aqui no município. E caso sem diagnóstico é doença não tratada, né? Doença não tratada. Que uma vez que a pessoa faz o diagnóstico, começa o tratamento, ela, se for uma forma transmissível, ela não transmite a partir da primeira dose, não transmite mais a doença para ninguém. Então é importante, e a importância maior é evitar incapacidades que possam ocorrer relativa a essa doença. Tá? Porque a pessoa pode ficar com algumas deformidades quando demora o diagnóstico. Como é que é a transmissão? A transmissão é por vias aéreas, como eu falei, né, através da tosse, do espirro, de uma pessoa que tem a doença e ainda não está se tratando, para outra pessoa que tem a suscetibilidade, ou seja, que tem uma baixa resistência e possa adquirir a doença. Então, é dessa maneira. Filó, eu queria falar mais um pouquinho da mancha, até porque senão daqui a pouco também surge uma manchinha e a pessoa já começa a ficar preocupada. São manchas severas, são manchas grandes ou não? São pequenas manchas. Quando a pessoa deve inicialmente se preocupar com aquela mancha? E quando a gente fala em diminuição da sensibilidade, o que é a diminuição da sensibilidade? É você apertar e não sentir? É você, sei lá, cutucar com alguma agulha e não sentir? O que é essa diminuição da sensibilidade?
Ó, essa diminuição da sensibilidade, porque essas manchas podem ser de qualquer tamanho, pode ser pequenas, pode ser maiores, pode dar aparecer em qualquer lugar do corpo. Então, é aquela mancha que você não percebe tanto ela. Na mancha, geralmente, tem uma diminuição de pelos naquela região da mancha e tem uma diminuição de suor, tá? Na região da mancha. Por quê? O que controla essa diminuição, essa questão da diminuição de suor e diminuição de pelos? Os nervos. Então, porque ela é uma doença que ataca pele e ataca nervos, os nervos periféricos. Então, é isso que faz com que haja essa diminuição de sensibilidade. Às vezes, a pessoa só vai perceber que ela tem uma diminuição dessa sensibilidade depois de muito tempo. Então, ela tem uma mancha geralmente uma mancha que não incomoda, às vezes está num lugar do corpo que não tem tanta importância, né? Então, ela vai se aperceber disso mais para frente. Então, eu aconselho as pessoas que têm qualquer tipo de mancha, eu aconselho a procurar um atendimento para realmente ver se é uma doença sem importância ou se pode ser hanseníase, tá? Uma outra coisa que acontece muito, as pessoas que têm a hanseníase começa a se machucar e não perceber, queima e não percebe. Quando já está acontecendo esse tipo de coisa, ela também já passou um tempo que ela já está com essa doença, tá? Então, qualquer mancha deve ser vista, porque pode ser várias coisas, inclusive hanseníase. Eu estava vendo ali nas fotos, algumas manchas parecem queloides gigantes, assim, elas ficam com um relevo, né? E todas elas fazem esse relevo ou não? Não. Na forma inicial, que seria a forma indeterminada da doença, nós temos 4 formas da doença. A inicial, quando você faz o diagnóstico na inicial, na forma inicial ela não transmite para ninguém, tá? E o diagnóstico é mais fácil, o tratamento é mais rápido, tá? E não tem sequelas no organismo da pessoa. Agora, pode acontecer dela evoluir para outras formas, que a gente chama de forma tuberculoide, dimorfa e virchoviana. Aí a mancha não é mais mancha, porque quando é mancha, você não tem delimitação. Você não delimita onde que ela está. Fica sem borda. Não tem borda delimitada, justamente. Quando ela vira uma outra forma, uma forma tuberculoide, dimorfa e virchoviana, aí ela já começa a ter bordas e começa a ter engrossamento naquele local. Parece que é uma mancha mais assim, gordinha, uma mancha com infiltrados. Então, ela tem alguns relevos, muitas vezes, tá? Então, o que a gente bate muito é o diagnóstico inicial, porque no início a doença não transmite e o indivíduo não tem sequelas nenhuma no organismo. Por isso que é importante ficar atrás das manchas. E a forma de transmissão é só o contato de uma pessoa com a outra, já a pessoa que o transmissor tem que estar no estado avançado da doença. Para você transmitir a doença, e para a pessoa pegar a hanseníase... Não pega de um alimento, de um animal? Não, pelas vias aéreas. Vias aéreas. Vias aéreas, pelo convívio com alguém que tem a doença e que tem a forma transmissível. E por que eu vou pegar a doença? Porque eu tenho uma baixa resistência. Então, as pessoas, eu até falei já num outro momento, que 90% a 95% da população possui uma imunidade natural contra a doença, tá? Então, nunca vai pegar. Nós já vimos vários casos de famílias que tinha a mãe doente, o filho doente e o outro filho que conviveu a vida toda nunca ficou doente. Por quê? Porque ele tinha uma resistência, tá? Só que 5% que seja no Brasil é muita coisa. O Brasil é um país grande, por isso que ele ainda continua o segundo em número de casos, né, em relação a essa enfermidade. Então, nós temos que ficar atrás das manchas. Além disso, tem uma outra coisa que pode acontecer. Pode aparecer caroço no corpo. Caroço. Uma outra coisa que pode acontecer é a pessoa perceber que começa a enfraquecer os músculos, ficar com a força muscular diminuída. Nas mãos, nos pés, tá? Nos olhos. Porque são esses locais que são acometidos na doença. Os olhos, as mãos, os pés, quer dizer, membros inferiores, superiores e o rosto, tá? Na verdade. Então, nosso objetivo, então, é o diagnóstico através das manchas, tá?
Excepcionalmente, nós temos casos que a pessoa relata dormência, apenas dormência. Você não acha mancha. É mais difícil acontecer casos assim. Mas nós já fizemos diagnósticos de pessoas que não tinham mancha e tinha dormência nos braços ou nas pernas, tá? Que é uma forma neural da doença. É uma forma mais assim rara da doença, mas pode acontecer também. E aí a pessoa vai até o local, faz o exame clínico, né? É a possibilidade também de fazer o exame de sangue, mas também não é a garantia, né? Como você acho que tinha dito no intervalo. Ela começa o tratamento ali mesmo e quando ela começa o tratamento, a doença tem efetivamente cura, ela fica totalmente curada ou não? Alguma sequela pode acontecer? Se o indivíduo já está com alguma sequela, a sequela que foi produzida no organismo só com fisioterapia, às vezes com cirurgia, aí já o que sequelou ficou sequelado. Por isso que é importante sempre o diagnóstico precoce. Mas a partir do momento que toma a primeira dose da medicação, a pessoa, se ela tem uma forma transmissível da doença, não transmite mais, tá? E lembrando que tem a medicação que ela toma uma vez por mês na frente de um profissional de saúde e tem a medicação que a pessoa leva para casa para tomar na sua residência diariamente, tá? O tratamento ele dura de 6 a 12 meses. Então, ele tomando certinho a medicação, ele vai ter cura, a doença tem cura, só que as sequelas podem permanecer. Aí quando a gente fala, Filó, com relação às sequelas, aquela mancha inicialmente que ele detectou, que às vezes até se tornou uma mancha maior, aquela mancha some ou ela permanece na pessoa? Muitas vão sumir, muitas manchas vão sumir e algumas lesões no corpo vão permanecer. Quais são essas lesões? Porque antigamente a gente tinha aquela história, né? Você até no início da sua fala remeteu aí a tempos remotos, né? 1400 anos antes de Cristo. Essas histórias, antigamente a gente pelo menos sabia da existência, meus avós contavam de leprosários, né? Que eram os locais onde ficavam as pessoas com a hanseníase. E aí eram casos extremos, né? De perdas de tecido, perdas de membros e tudo mais. Hoje acontece isso, se deixar a doença tomar conta? Olha, excepcionalmente, às vezes um ou outro caso ainda pode ser visto, porque o diagnóstico é bem tardio. Tá? Mas assim, não é tão comum como era antigamente você fazer um diagnóstico numa situação dessa. Mas pode ocorrer da pessoa demorar demais o diagnóstico, então ela já começa a formar garras nas mãos, nos pés, tá? Então, além disso, a pessoa entorta a mão. Entorta a mão. Além disso, ela tem uma diminuição de sensibilidade, então com isso ela começa a machucar e não percebe, machuca e não percebe. Começa a infeccionar, dá uma osteomielite e com isso, às vezes, é preciso amputar alguma parte do dedo. Já aconteceu da gente pegar casos há uns anos atrás dessa maneira. Ou machuca, provoca uma osteomielite e isso começa a haver uma reabsorção óssea e aí começa a sumir a ponta do dedo. Tá? Então, o pessoal começava a infeccionar. Quando você bate, infecciona, você vai perdendo tecido. Você vai perdendo com o tempo. Quando isso é muito necrosa, tempo. Perde. Você pode ir perdendo, ou às vezes você tem que levar a uma amputação, porque começa a necrosar. Então, é importante as pessoas fazerem o diagnóstico por causa disso, porque se chega nesse ponto, então significa que essa pessoa tem muitos anos da doença, muitos anos sem diagnóstico. Sem tratamento. Sem tratamento. É pior, né? Então vamos aproveitar, o Caminhão da Saúde está aqui em Poços de Caldas até amanhã, né, Filó? Até amanhã. Então tem aí um tempo ainda para você ir hoje e amanhã ainda também aproveitar essa oportunidade. A gente vai continuar falando nesse assunto no próximo bloco. Vamos fazer um breve intervalo, é rápido. Voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas aqui na TV Poços.
Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Quer viajar com muito mais conforto nas suas férias? A CVC está com grupos exclusivos, com saídas de Poços de Caldas. São cruzeiros com sistema tudo incluído. Destinos pelo Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Caribe. Tudo em até 12 vezes sem juros. Viajar para dentro e fora do Brasil, saindo de Poços de Caldas, é só com a CVC. CVC, sempre com você. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468, 3712-6693. Traga seu veículo na JA Centro Automotivo. Aqui a manutenção é mais barata. Faça as revisões periódicas com peças originais e preço justo. Mecânica em geral, injeção eletrônica, balanceamento, amortecedores e muito mais. Tudo que seu carro precisa para você rodar tranquilo. E na JA Centro Automotivo, você paga em até 10 vezes no cartão de crédito. Faça-nos uma visita e comprove. Avenida João Pinheiro, 1081, ao lado do Restaurante Olívia, 3715-9550. Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando aqui a enfermeira Cristina Filomena. Ela é responsável pelo setor de referência técnica do programa de combate à hanseníase e tuberculose. E em Poços de Caldas está o Caminhão da Saúde, permanece até amanhã, para que você possa fazer exames gratuitos e saber se tem essa doença ou não. E aí, como é feito esse exame? Esse exame, nós estamos com a carreta, né? Nós temos profissionais médicos, estamos contando com a ajuda de vários médicos do Programa Saúde da Família, dermatologistas, enfermeiros, e estamos contando com a ajuda também de estudantes da PUC daqui de Poços de Caldas. Esse exame, ele pelo exame físico, é feita uma avaliação da pele, então é visto, porque às vezes a pessoa vai referindo ter uma manchinha no braço. Uma vez que ela procura, o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar toda a pele da pessoa e temos que ver também a parte de nervos, né? Se tem alguma alteração, se tem dor, se tem dormência. Então é feito alguns testes de sensibilidade para ver se aquelas manchas possuem algum tipo de dormência. Lembrando que a primeira sensibilidade que se perde na hanseníase é a sensibilidade térmica. Então, nós fazemos alguns testes relativos à sensibilidade térmica. Além disso... Não sente o calor, por exemplo? Isso, não sente. Não sente essa diferença de quente e frio. Tá? Nós estamos usando, para ficar mais fácil dentro da carreta, algodão seco e algodão com álcool, que é mais fácil para determinar se a pessoa está vendo a diferença do que é o seco que é com álcool. Se ela tiver uma diminuição de sensibilidade, ela não vai perceber isso. Ela vai ter uma dificuldade de identificar. Além disso, nós temos um laboratório dentro da carreta. E esse laboratório, ele está sendo feito exames, em alguns casos, para ver se detecta o bacilo da hanseníase. Também. Eu acho, Fábio, que seria interessante até esclarecer como é que a pessoa identifica esse caminhão lá. Que caminhão que é esse? Que carreta que é e onde essa? Está, né? De quem que é?
Por que ela veio para Poços de Caldas, digamos assim, né? Começou lá, acho que no norte de Minas. Isso. E por que ela veio aqui para Poços nesse momento? E que carreta que é essa? Então, é uma carreta do laboratório suíço Novartis. E a Novartis é o laboratório que fornece a medicação de tratamento de hanseníase. Então, desde 2009, essa carreta tem rodado vários municípios do país. E esses últimos 40 dias, ela está rodando o Minas Gerais, que eu tenho conhecimento, eles começaram ali no Triângulo Mineiro no começo de março, e para ela vir até o nosso município, o ano passado, nós mostramos o interesse do município em ter a carreta aqui, que foi a primeira vez que nós recebemos essa carreta. E eu achei muito importante, muito assim, conveniente estar recebendo a carreta para a gente chamar atenção para essa enfermidade, que é uma enfermidade tão antiga e que ainda existe tanto em nosso país. O nosso município não é um município que tem tantos casos da doença. Nós temos poucos casos da doença aqui no nosso município. O que nos preocupa é que vários casos que são diagnosticados tardiamente. Tá? Quando você faz o diagnóstico tardio de um caso, significa que tem mais pessoas doentes no município. Então, nós temos que achar essas pessoas. Tá? Então, é importante a vinda dessa carreta aqui para a gente conseguir fazer esses diagnósticos precoces dessas doenças. Ô, Filó, e aí a pessoa identificando que a pessoa tem a doença, ela começa o tratamento ali mesmo, na mesma hora, e o tratamento é gratuito para a pessoa ou ela tem que pagar alguma coisa? Não, o tratamento é gratuito, o paciente não vai ter custo nenhum, o tratamento é iniciado imediatamente, a pessoa ela é acompanhada no programa de hanseníase, que funciona ali na policlínica, né? E é acompanhada também pelo PSF, tá? Então, é tranquilo, ela tem toda a assistência necessária. Se precisar de uma nutricionista, ela tem a nutricionista, nós temos uma equipe multiprofissional que dá assistência se for o caso. Agora, existem casos que a pessoa tem a hanseníase, mas não manifesta a doença? Muito difícil. Olha, o que existe... Ou são poucos casos? O que existe Eu andei fazendo uma pesquisa na internet, eu vi. Cura espontânea? Tem. É difícil, mas existe. Puxa. Existe uma cura espontânea. A pessoa nem ficou sabendo que teve a doença, né? Apareceu uma lesãozinha, aí o próprio organismo, como ele tem o organismo da pessoa com certeza tinha uma resistência maior, então teve uma cura espontânea da doença. Há relatos de cura espontânea. Puxa vida, que beleza, né? Tomara que todo mundo consiga né? ter mais resistência, né? Exatamente para ver esse combate de uma forma mais intensa. Agora, durante a sua fala, você também falou que o Brasil é o segundo maior país. A gente comentou no intervalo a respeito disso. O Brasil é um país muito grande, né? Então é difícil, muitas vezes, segurar alguma questão nesse aspecto de doença. Mas, nos fale a respeito desse posicionamento global do Brasil em relação à hanseníase e por que nós temos ainda esses casos? Olha, o Brasil, como eu falei anteriormente, ele é o segundo em número de casos, né? A Índia tem mais casos que a gente. Tem alguns países, vários países, que existe mais casos também da doença, mas o Brasil está em segundo lugar. Aqui, pelo que consta das últimas estatísticas, tem um pouco mais de 30 mil casos. Eu acredito que o fato de ainda persistir essa enfermidade, são vários os motivos. Uma das coisas... Eu acho que a gente tem que pensar mais na doença. Então, os profissionais de saúde devem pensar que nós temos um país que a doença é endêmica. Então, quando faz um exame nessa pessoa, quando faz um atendimento, tem que lembrar se ela tem alguma lesão, alguma dormência, tem que pensar na hanseníase, tá? Além disso, eu estava lendo alguma coisa que o bacilo, ele é esperto. Ele engana o sistema imunológico. Por isso que tanto tempo que existe essa doença, né? Você vê que é uma doença mais antiga que se tem notícia. Por que até hoje? Tá? Então, eu acho que são essas duas situações. Tá? Eu acho que é importante sempre alertar a população dos sinais e sintomas,
Porque quanto mais esclarecida a população for, a própria população vai fazer diagnóstico nela mesma ou em alguma pessoa da família que ela perceba que tem a característica ligada à hanseníase. Tá? Então, eu acho que é isso. Ok. É tempo da gente fazer um outro intervalo, é rápido. Voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Valtinho Pneus, um velho conhecido trazendo uma nova opção para o seu veículo. Valtinho Pneus tem equipamentos de ponta, técnicos especializados e comprometidos com o serviço. Valtinho Pneus trabalha com as melhores marcas de pneus, óleos, freios, amortecedores, suspensão em geral. Venha conferir. Valtinho Pneus, Rua Antônio Matavelli Sobrinho 109, ao lado do Barcelona. 3537227243. Dias de negócios com o Pama. Aqui eu não preciso de lupa. As negociações e bons resultados são de verdade. Máquinas, implementos, insumos e muito mais. E o melhor, você pode usar café, milho e soja como moeda de pagamento. 25, 26 e 27 de abril no Armazém de Café Copama das 8 às 18 horas. Copama, soluções no agronegócio. Você não precisa mais sair de Poços para encontrar as melhores marcas em vestuário, equipamentos e acessórios para você e para sua moto. Agora você conta com a Big Motos, que tem a melhor assistência técnica especializada em todas as marcas e cilindradas. Oficina remodelada com mecânicos experientes. Na Big Motos, além de oficina e peças, você encontra uma boutique completa com as marcas Alpine Stars, Tutomoto, capacetes AGV, Zeus, entre outros. A Big Motos também tem peças, acessórios e vestuário completo na linha Off-Road. Big Motos, atendimento diferenciado e especializado, ótimos preços e ótima qualidade. Compra, venda, troca e consignação. Vá conferir. Rua Marechal Deodoro 314 Centro. Fone 3537227409. Aniversário de 28 anos da Casa dos Pisos. Aqui quem ganha o presente é você. Promoção Minha Casa Reformada. Aproveite as ofertas e participe. Argamassa e malha interna, R$ 6,99 o pacote. Porcelanato Via Rosa Extra retificado, R$ 39,99 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, R$ 26,99. Neste mês de abril, horário especial até às 8 da noite. E toda loja em até 12 vezes sem juros. Vem pra Casa dos Pisos. Há 28 anos realizando sonhos. Por que eu adoro café? Porque é bom acordar bem cedinho com esse cheirinho bom. Família reunida na mesa é muito bom. Começar o dia com café Evoluto. É tudo de bom. Com bolo, pão de queijo, com torrada é sempre bom. A pausa no trabalho fica muito mais que bom. Saber que todo dia tem café Evoluto. É tudo de bom, tudo de bom. Café Evoluto é tudo de bom. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando a Filó, aqui, enfermeira da Prefeitura de Poços de Caldas, que está falando sobre o tratamento com a hanseníase, aproveitando o caminhão da saúde. O Rafael fez uma pergunta no bloco anterior, de como as pessoas identificam o caminhão e onde ele está, horário de atendimento e tudo mais. Por favor, Filó. O caminhão, a carreta, né, ela está estacionada atrás do Palace Hotel. Então, ela está no Parque Afonso Junqueira, né? Que é entre o Palace e o parque, aquele parque grande que tem, aquela praça grande que nós temos ali atrás do Palace. Né? E ela está sendo feito o atendimento das 9 da manhã até as 16 horas. Então, até amanhã nós estaremos lá. Ô Filó, a gente estava falando de novo no intervalo sobre a questão de reincidência. Você disse que é possível ter a reincidência da doença. Porque não basta a gente só tratar a doença, tem que saber de onde que essa doença se originou, né, na pessoa. É feito um estudo, é feita uma avaliação do ambiente, como que é tratado isso quando você identifica que um paciente teve a hanseníase ou pior ainda, quando ela teve por uma segunda vez. Como é que vocês fazem isso? Olha, a recidiva da doença pode acontecer.
pode ocorrer sim. Nós já tivemos 2 casos aqui no município de recidiva. Quando o indivíduo é identificado com a hanseníase, todas as pessoas que moram ou morou com esse indivíduo nos últimos 5 anos são chamados para fazer uma avaliação, para ver se a pessoa também não pode estar doente. Além disso, hoje em dia, nós temos, além do contato intradomiciliar, nós temos o contato social. Então, as pessoas que convivem mais com aquela pessoa que está tratando devem ser também avaliadas no programa ou no PSF mais próximo da residência, para ver se realmente essa pessoa não tem a hanseníase. Após a avaliação, é indicado, se for visto que realmente não tem a doença, é indicado uma dose da vacina BCG. Vacina BCG, ela confere proteção também contra a hanseníase. Mas ela não é uma vacina que é para ser aplicada de uma maneira geral. Ela é específica para os contatos de hanseníase, específica. Uma coisa interessante, que eu acho que seria importante, a partir do momento que a pessoa tossiu, espirrou, né, essa bactéria, quanto tempo ela dura? Porque eu acabei de espirrar, depois de 1 hora uma pessoa passou ali, encostou naquilo lá, ou não sei, pôs a mão, levou a mão aos olhos. Quanto tempo essa bactéria ela é resistente no ar ali, no local? Bom, o bacilo da hanseníase, né, que é a bactéria, né, causada, ela não é tão simples como uma gripe suína. Por exemplo, eu vou tossir aqui, você vai pegar a doença, assim, que é bem mais fácil. Não, você precisa de um certo convívio com a pessoa que tem a doença, que está transmitindo e não está se tratando, lembrando disso. Porque uma vez que ela está tratando, não transmite mais, tá? Só que nós não podemos deixar de esquecer, eu acho que uma coisa que acho que é relevante lembrar, que a hanseníase, ela é uma doença vagarosa, ela manifesta muito devagar a multiplicação dela dentro do organismo. Então, nós temos um período de incubação muito longo da doença. Então, o período de incubação é de 2 a 7 anos. Já houve relatos de 7 meses, como já houve relatos de 10 anos. Muito tempo, né? Muito tempo. Uma média de 5 anos. Ou seja, o tratamento é sério e tem que ser levado a sério. Tem que ser levado a sério. Não tem condição, não sujeito realmente ter uma... É quase um casamento, né? É quase um casamento. Agora, o que tem a ver a hanseníase com a tuberculose? Na verdade, os dois são micobactério. Micobacterium lepré, Mycobacterium tuberculose. Eles são parentes, primo irmãos, como nefastos. A gente fala. Tem um parentesco. Então, por isso que a vacina ela é útil em relação aos contatos da hanseníase. Mas só é indicada a vacina para as pessoas que já foram avaliadas, que são os contatos de quem está fazendo o tratamento, e essa pessoa foi avaliada e realmente foi visto que não tem a doença. Então, é indicado uma dose da vacina para poder a pessoa ficar com uma certa imunidade em relação à hanseníase. Interessante. E a tuberculose também está sendo feito o diagnóstico no local. Como a pessoa precisa se preocupar para ir lá e falar, olha, estou suspeitando que eu tenho tuberculose ou que eu posso ter alguma coisa mais grave. O que ela tem que identificar e ir lá? Não, aí no caso, a tuberculose, que o nosso objetivo é mais o diagnóstico de hanseníase, mas se alguém, lógico, nos procurar, nós vamos estar fazendo orientações, pedindo alguns exames, se for o caso. Mas a tuberculose, o primeiro sinal da doença é a tosse. Tosse por mais de 3 semanas, com ou sem catarro. Além disso, o indivíduo começa a ter perda de peso, febre no final da tarde, suores noturnos, às vezes a pessoa relata falta de ar, dor torácica, isso no caso da tuberculose pulmonar. Lembrando que a tuberculose pode dar em qualquer órgão, ela não dá só no pulmão. A que transmite é a tuberculose pulmonar. Existe uma tuberculose medicamentosa? Não. Obtida através de vacina, alguma coisa assim? Não, nunca, não. Que eu tenho conhecimento, não. Pois é, e o tratamento dela é sério, tem que ser sério também. É com um antibiótico, né? Sim, são vários antibióticos. Então, tem que ser tratado pelo menos 6 meses, alguns casos 1 ano. Então, é quase o mesmo tempo, é meio parecido com o tempo da hanseníase. Então, o paciente não pode nem um dia parar de tomar a medicação, porque, como eu já até falei em outras oportunidades, a tuberculose ela pode matar. Então, é importante o diagnóstico e tratamento imediato.
em relação à tuberculose, tá? Filó, você estava falando que a pessoa tem que, no caso da hanseníase, ir tomar o remédio na frente do profissional de saúde, né? E se a pessoa não aparece, o que é feito? O que a equipe faz? Ela vai atrás da pessoa? Se ela não localiza a pessoa, o que acontece? Se o paciente não comparece, nós vamos atrás. Tá? Aqui em Poços de Caldas nós nunca tivemos nenhum problema em relação a abandono de tratamento. O pessoal, pelo menos que tem tratado, é muito tranquilo. Mas se o paciente falha, às vezes pode acontecer dele atrasar, não comparecer, nós vamos atrás. Tá? Então vamos atrás até ele vir e tomar medicação. Não pode deixar, não pode deixar. Tanto na hanseníase, principalmente na tuberculose também. Ok. Bom, é tempo da gente ir para um novo intervalo. Nós vamos fazer essa breve pausa. Se você, inclusive, tiver alguma pergunta aí para fazer a respeito desses assuntos, da hanseníase ou até mesmo da tuberculose, aproveite essa oportunidade. Nosso telefone é o 3721-6955. Para participar via rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. Vamos ao intervalo, voltaremos já já. Aniversário de 28 anos da Casa dos Pisos. Aqui quem ganha o presente é você. Promoção Minha Casa Reformada. Aproveite as ofertas e participe. Pisos e revestimentos a partir de R$ 8,99. Porcelanato Delta Polido Extra R$ 37,99. Mosaico de porcelanato esmaltado Delta R$ 4,99 a placa. Neste mês de abril, horário especial até às 8 da noite. E toda loja em até 12 vezes sem juros. Vem pra Casa dos Pisos. Há 28 anos realizando sonhos. Amigo do campo, conheça o Mercado Rural, onde você encontra soluções em sementes de hortaliças e cereais, completa linha em defensivos, produtos biológicos, adubos especiais e foliares, tubos, conexões, motores e bombas para irrigação, produtos para cultivos protegidos, mudas de hortaliças, ferramentas em geral. Peça a visita sem custo de um de nossos consultores especializados. Atendemos em Poços de Caldas e região. Mercado Rural, ao lado do Homem do Campo. Rua Vereador João de Siqueira Loyola 239. Campos Elíseos, em Poços de Caldas, próximo ao Ceasa, 35-3715-4020. Sabe como controlar suas vendas e alavancar seu faturamento? Conheça as soluções Food Service da Cosmo TI. PDV de vendas altamente intuitivo. Ferramentas cloud para acesso a informações de vendas na nuvem. Nota fiscal eletrônica gratuita. Uma retaguarda completa com controle de estoque, contas a pagar, receber e muito mais. Agende já a sua visita com um consultor pelo telefone 35 3713 9565. Você sabia que o Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, pode ajudar você a viver mais? Como? 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 Olá, lindas crianças. Posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Que tal brincar com seus filhos? Por quê? Porque além de ser feliz com suas crianças, o seu coração vai te agradecer muito e você pode viver mais. Boa ideia. Posso fazer uma pergunta acompanhada de uma sugestão? Claro. Que tal parar o seu carro a um quarteirão daqui? Por quê? O seu coração vai agradecer. Boa ideia. Olá, posso fazer uma pergunta acompanhada de uma boa ideia? Claro. Que tal subir pela escada? Por quê? O seu coração vai agradecer e você pode viver mais. Boa ideia. Viver mais é uma boa ideia. Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, agora acreditado com excelência.
De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando a Filó, enfermeira da Prefeitura de Poços, em relação à presença do caminhão da hanseníase, da carreta, né, de combate à hanseníase, que está aqui no município e vai ficar somente até amanhã. Então é importante você aproveitar, ir lá fazer o seu teste. Se você tem alguma mancha avermelhada na pele ou de alguma outra cor, uma mancha que tenha surgido, é bom ir, né? Não custa nada. Eu quero falar a respeito agora de um acontecimento que teve há alguns dias atrás em Poços de Caldas, algumas semanas na realidade. Houve uma inauguração de uma igreja na rua Assis Figueiredo, próximo ali à esquina com a rua Prefeito Chagas. Nós temos aí algumas fotos. E havia sido combinado uma interdição parcial, apenas um pouco além da calçada, para que as pessoas pudessem ficar comodamente instaladas e participar da inauguração do evento religioso. Só que no decorrer do evento, os pastores, os líderes religiosos, tomaram a decisão deliberadamente de interditar a rua Assis Figueiredo sem pedir permissão à Prefeitura de Poços. Então, o Código de Posturas, que tem nos artigos 166 e 182, a autorização específica para fechamento de vias públicas, para realização de eventos, festas e, enfim, todos os tipos de necessidades onde haja realmente a segurança para fechar a rua, não foi obedecido. Então, a Prefeitura resolveu multar em R$ 3.108,33 essa igreja. E o limite da multa seria R$ 12.000, né? Mas por alguns motivos eles acharam que R$ 3.000 seria um valor adequado. Então é importante mostrar que isso realmente não foi liberado pela Prefeitura, porque as pessoas não têm o direito, né, de fechar uma rua em nome de uma religião, em nome de qualquer coisa que seja, né? Tem que ter a autorização, tem que ter todo um procedimento antecipado para realmente manter a segurança e não causar transtornos aos outros, porque a gente imagina que nem todos pertencem a essa religião. E aqueles que não pertencem a essa religião e quiseram passar na rua Assis Figueiredo durante aquelas horas, acabaram ficando impedidos por isso. Então é sempre bom lembrar do direito do outro, né? O meu direito termina quando o do outro começa. Eu quero mostrar também, mudando de assunto um pouco e voltando para a questão da saúde, uma mudança que o governo federal está promovendo aí na questão das farmácias populares. Algumas vão deixar de existir e será, em contrapartida, ampliado o convênio com farmácias particulares. Nós temos uma reportagem que fala sobre esse assunto e nós vamos assistir agora. A partir do mês de maio, cerca de 400 unidades próprias do programa Farmácia Popular, que são do governo federal, serão extintas. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde. Então, o governo está acabando com esse programa e o recurso que seria deste programa de farmácia popular, ele vai investir em atenção básica. A questão crucial é o medicamento. Não adianta que se tenha um grande sistema de saúde, da melhor maneira, muito amplo, muito completo, muito até sofisticado, se o medicamento não for oferecido para o paciente, ou gratuitamente ou a preços muito módicos, porque o poder aquisitivo não é suficiente para a aquisição dos medicamentos que são muito caros. Em contrapartida, o governo federal vai abrir um novo cadastramento para farmácias privadas para dar continuidade ao programa. Desde a sua criação, mais de 43 milhões de brasileiros já foram atendidos. Pelo país, são mais de 3.500 farmácias privadas cadastradas em quase 5.000 cidades. Ao todo, são disponibilizados 25 medicamentos, sendo que 14 deles gratuitos e o restante com descontos que chegam a 90%. Vale lembrar que as farmácias públicas de responsabilidade aqui do município, como a que fica na Policlínica, não são vinculadas ao programa Farmácia Popular e funcionam normalmente. Uma novidade em relação a farmácias aqui no município é que a Secretaria Municipal de Saúde pretende trazer uma unidade aqui para a UPA. A previsão de início de funcionamento é final de maio ou início de junho. Quando o paciente vai lá e ele faz uma consulta com um médico e ele pode voltar para casa, ele volta com a receita. Isso, vamos dizer, isso no fim de semana. E onde é que ele vai adquirir esse remédio? Então, tendo a farmácia aberta nos finais de semana na UPA, nós vamos ter isso, espero que o mais rápido possível, ele já sairá de lá com o medicamento na sua mão, o que vai facilitar muito a sua vida. Hoje é uma dificuldade a não existência dessa farmácia na UPA. As pessoas não vão precisar vir diretamente no centro da cidade para pegar os remédios, já podem sair do atendimento e já podem receber
o medicamento certo. Eu acho que é, porque isso aqui já fica perto, né? Que já sai da UPA, quem tiver de pegar remédio já pega lá, ué, né? Eu acho que tá certo, sim. Realmente tomara que dê certo, né? Desejamos que funcione, porque recentemente aconteceram algumas reclamações aí de falta de remédios, né? Então uma reorganização nesse setor é bem-vinda. Sim. E sabemos aí da competência do secretário para fazer isso. Vamos voltar aí ao assunto da hanseníase para a gente fechar esse programa. Falar do preconceito, né? Existe preconceito, as pessoas infelizmente, ao mesmo tempo existe aí um movimento dúbio, né? Assim, as pessoas são muito solidárias no Brasil, são muito preconceituosas em alguns aspectos. Em né? algumas questões. Sim. Algumas questões há um preconceito muito grudado na pessoa. Dizem que não, mas existe. Existe, sim. Muito. E aí, Filó, como é que é o preconceito com essa doença? Então, existe ainda o preconceito em relação a essa doença. Eu acho que talvez por aquela ideia, aquela lembrança que muito antigamente, porque é uma doença bíblica, né? E muito antigamente as pessoas eram isoladas, marginalizadas. Mas a gente tem que lembrar que hoje em dia a doença tem cura. Naquela época não tinha cura. Hoje em dia tem cura. Então não há necessidade de preconceito de forma alguma. Porque o preconceito acaba só levando a um atraso no diagnóstico. Tá? E o que a gente quer? Fazer o diagnóstico precoce. Se a pessoa fica com medo de procurar, de medo de ter o problema, eu acho que não é o caso. Eu acho que tem que procurar, tem que esquecer dessa questão do preconceito, porque se você tem uma doença na forma inicial, essa doença, você não tem sequela nenhuma no teu organismo e você vai fazer o tratamento rápido, tá? Então, qualquer problema que se identificar em sua pele, se você achar que pode ser hanseníase ou ficar em dúvida se é ou não, você deve procurar a carreta, tá? Nós vamos estar até amanhã na carreta. Então, deve procurar a carreta. Mais para frente, depois que a carreta for embora, se você tiver dúvida em relação a alguma mancha, alguma lesão no corpo, deve procurar o posto de saúde mais próximo de sua residência, que lá os profissionais médicos e enfermeiros estão aptos para fazer o diagnóstico. E só assim a gente vai conseguir fazer com que a sua filha, o seu esposo, a sua mulher, o seu irmão não tenha a doença, né? Tem muita gente que tem vergonha, Filó. Como é feito o atendimento lá? É feito exposto? Dentro da carreta existe uma sala separado? É todo restrito? Como é que é feito o atendimento lá para as pessoas que têm muitas vezes vergonha de ser atendidas? Olha, dentro da carreta nós contamos com 5 consultórios médicos. Então, a partir do momento que você entra dentro do consultório, vai estar você e um profissional te examinando. Então, a porta vai ser fechada, ninguém vai saber o que está acontecendo lá dentro. Então, muitas pessoas que estão até comparecendo, já está sendo feito diagnóstico de outros problemas de pele. Já saem com diagnósticos, já saem com tratamento. Tá? Então, não tem necessidade de ter vergonha. Tá? Porque eu acho que quanto mais você ficar disposto para estar procurando e fazer o diagnóstico rápido, melhor para você, melhor para todos, melhor para a família, melhor para a população toda. Porque o diagnóstico precoce é o caminho. Existem situações em que as pessoas acabam até desenvolvendo outras coisas, né? Comorbidades, né? Que se chama, Isso. Né? Aí desenvolve uma depressão, desenvolve uma reclusão, uma baixa autoestima, diversos outros fatores que são acarretados por uma doença que é aparente, né? Isso. Tem doenças muito arrasadoras, nefastas, que são internas, as pessoas não veem, a pessoa fica mal, mas existem outras que afetam a aparência da pessoa. E aí acontece essa questão, né? Um paradigma, né? Porque a pessoa acaba não se tratando por vergonha de se tratar e aquela coisa prolonga o sofrimento, acaba aumentando muitas vezes essas sequelas, né? Que a pessoa carrega na face ou em algum membro do corpo. Então, a melhor forma é enfrentar a realidade e se tratar, não tem jeito, né? Tem que ir lá, pedir ajuda para quem tem para dar e fazer o que é preciso, né? Certinho, eu acho que o caminho é esse. O caminho é o mais rápido possível que puder fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento. Porque aí, a partir daí, começou a tratar, pode ficar sossegada.
Se for forma transmissível, não transmite mais. A doença não vai evoluir além do que já evoluiu. Tá? Então, não tem que ter vergonha, não tem que ter medo, não tem que ter nada disso. Tem que procurar, enfrentar e vamos tratar. E lembrando que a doença tem cura e o tratamento é feito gratuitamente nos postos de saúde. Ô Filó, e o caminhão ele sai de Poços e vai para alguma cidade da região? Você sabe para onde que ele está se dirigindo? Pelo que o motorista do caminhão me falou, eu acho que eles vão para Três Corações ou Três Pontas, se não me engano. Ainda vai continuar ainda em algumas cidades da região. Mas está quase para acabar em Minas Gerais. Essa parte aqui em Minas, porque o motorista falou que são 45 dias. Então, cada dia ele andou em algum município. Então quer dizer que as pessoas da região podem aproveitar, que nos assistem aqui, né, Fábio? Isso. Podem aproveitar porque o caminhão fica e depois vai para locais mais longe, né, daqui, distantes daqui. Então podem aproveitar até amanhã e comparecer na carreta. Isso. É isso aí. Que a gente espera. Repete a localização da carreta e o horário de atendimento? Olha, o horário de atendimento é de 9 às 16 horas. Nós estamos no Parque Afonso Junqueira, atrás do Palace, entre o Palace e o Jardim Principal. Geralmente é onde acontece a Sinfonia das Águas. Tá? Então, por favor, gente, compareça a carreta, que nós estamos lá para atender vocês. Você falou do preconceito? Do preconceito não, da incidência masculina? A gente tinha falado no intervalo. Faz a pergunta então. A gente tá falando porque a gente falou no intervalo, eu fiquei em dúvida aqui se tinha sido. Se existe alguma tendência de ter mais em homens e mais em mulheres e se tem alguma explicação para isso, né? Olha, por que os homens são os preferidos? Existe uma tendência, uma incidência um pouco maior no sexo masculino. Não sei precisar por quê, mas existe, estatisticamente falando, os homens adoecem mais de hanseníase do que as mulheres. É um fato, né? É um fato. Bom, tudo bem. O importante é tratar. Eu quero agradecer a sua presença, viu, Filó? Desejo aí uma boa continuidade no seu trabalho, tudo de bom na sua vida. Muito obrigada, é um prazer estar no seu programa. Muito obrigada, Fábio. Tá bom. Eu também agradeço a Rafael pela colaboração. Um abraço para você, para a família. Obrigado, muito obrigado. Um abraço a todos os telespectadores, um abraço, Filó, parabéns obrigada, que você possa atender e ajudar muitas pessoas aí até amanhã. Boa sorte no trabalho. É legal, também me despeço desejando para você uma